igreja pode assentar-se por um instante. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nesse momento nós vamos nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. Nesse momento de culto, de adoração, de exaltação ao Senhor, fazendo isto em memória de Cristo, até que Ele venha. A ceia, meus irmãos, é uma oportunidade preciosa para que nós possamos refletir sobre quem Deus é e quem somos nós, o que Deus fez por nós e a gratidão que devemos ter diante dessa bondade, desta graça e desta misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por homens e mulheres perfeitos. Cristo não morreu por homens e mulheres que não precisassem da sua morte substitutiva, da sua graça, mas Ele morreu por mim e por você. Homens e mulheres pecadores, que embora lavados e remidos pelo sangue de Jesus, embora regenerados e vivendo uma vida para a glória de Deus, ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda estamos sujeitos a errar, ainda estamos sujeitos a falhar. E é por isso que nós dependemos todos os dias da graça do Senhor. E cada vez que nós olhamos para essa mesa, é uma reafirmação, um fortalecimento para nós, de que esse Deus gracioso continua se relacionando conosco na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero convidar você então, a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, meus irmãos, e nós leremos a partir do verso de número 28. 1 aos Coríntios, capítulo 11, leremos a partir do verso de número 28. Um convite que a palavra de Deus nos faz para uma autoanálise, para um autoexame. E ao nos autoanalisar, autoexaminar, com certeza nós encontraremos algo de que nós não nos orgulhamos, não nos alegramos e que nos faz lembrar a dependência que nós temos do Senhor e da sua misericórdia. Então nós nos voltamos para Ele, clamando pelo seu perdão. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Examine-se, pois, a si mesmo. E a palavra diz, e assim coma do pão e beba do cálice. Ao nos examinar, com certeza olharemos e diremos, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Então clamamos por esta misericórdia e temos certeza que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de toda a injustiça. E assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo, meus irmãos, não é outra coisa senão reconhecer que somos pecadores e que Cristo morreu pelos nossos pecados. Discernir o corpo não é outra coisa senão reconhecer que esse Cristo que deu a vida por nós, estabeleceu um meio pelo qual nós nos relacionamos com Ele e nos tornamos parte do seu corpo, que é a igreja, por meio da profissão de fé e do batismo. Por isso, todos aqueles que já fizeram sua pública profissão de fé e o batismo, são convidados nesse momento também a celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que porventura ainda não o fizeram, são convidados para que aguardem e o façam o mais breve possível. Essa graça maravilhosa está disponível a todos nós. Mas examinamos e então confessamos o nosso pecado. Quero convidar você então para curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, examinar o seu coração e confessar ao Senhor seus pecados, suas falhas e os seus erros.
Graças damos a Ti, Senhor, nesse instante, onde há silêncio na Tua casa, e o Senhor penetra os nossos corações. O Senhor sabe de toda a nossa vida, de tudo que somos e passamos nessa vida, Pai. Não há jeito, não há condição nenhuma de enganar ao Senhor. Tu és perfeito, ó Pai. E o Senhor sonda os nossos corações e sabe de tudo que fazemos. Por isso, Senhor, nesse instante, reconhecidamente, somos pecadores. A Tua igreja, eu, Teu servo, reconheço que sou pecador, mas pelo sangue lavado na cruz do pecado, na cruz foi derramado sangue, Pai, para que nesse instante eu pudesse ter acesso a Ti e louvar o Teu nome. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa inquietude, a nossa raiva, Pai, que muitas vezes passamos, dentro e fora da igreja, Pai. Por isso, acalma o nosso coração, nos dá discernimento, fortalece a Tua igreja, Pai, para Te servir cada vez mais, Pai, mais e mais, porque o nosso lugar não é aqui, Pai. Nosso lugar é contigo na eternidade. Por isso nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nos dá calma, nos dá paciência, dentro do nosso lar, dentro da igreja, com os irmãos lá no mundo. Ó Senhor, as pessoas que estão precisando de levar a palavra, Pai. Por isso nos habilita cada vez mais. Ó Pai, somos dependentes do Senhor totalmente. Por isso nós Te pedimos perdão aos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, um único e vivo caminho. Essa é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos orar, consagrando ao Senhor o pão e o cálice. Como dissemos, a mesa é a mesa do Senhor. E todos aqueles que já assumiram um compromisso de fé em Cristo Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Todos aqueles que já assumiram um compromisso com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, por intermédio do batismo, tendo se tornado membro da igreja do Senhor, genuinamente evangélica. A mesa não é da igreja presbiteriana do Brasil e nem da igreja presbiteriana do Nacional, mas é a mesa do Senhor. Por isso todos aqueles que estão em plena comunhão com Cristo são convidados a se achegar a ela na mediação de Cristo Jesus. E você que vai participar da ceia, quero convidá-lo então a colocar-se em pé nesse momento. Nós vamos orar consagrando ao Senhor o pão e o cálice, e em seguida nós seremos servidos. Ao ser servido, eu peço que você aguarde até que todos sejam servidos, para que possamos ceiar juntos e celebrar esse momento em memória de Cristo e para a glória do nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor, nós bendizemos a Ti por esta preciosa oportunidade, quando estamos na Tua casa prestando culto a Ti, e de modo especial, quando nos achegamos a esta mesa, para trazer à memória o fato de que o Senhor nos amou, e nos amou até o fim. O Senhor nos amou e de tal maneira que deu a sua vida em resgate pela nossa. As nossas iniquidades foram postas sobre o Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre as suas pisaduras, e nós fomos sarados. Curados estamos, em paz estamos, porque Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso Rei, pagou o preço por nós. E nessa noite, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor esses alimentos que saem do uso comum de nossa mesa e tomam parte espiritual na mesa do Senhor. Este pão e este cálice não deixam de ser o que são. Não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, nem tampouco contêm o corpo e o sangue de Cristo. Mas de modo espiritual,
e simbólico, o Senhor está presente aqui conosco. E a tua presença de maneira sobrenatural, gloriosa, opera em nossa vida. Por isso rogamos a Ti, que ao ingerirmos esse pão e tomarmos desse cálice, que algo sobrenatural aconteça em nossa vida, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, de modo que caminhemos com perseverança até aquele dia, quando o Senhor virá, e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Consagramos a Ti esses elementos, em nome de Jesus. Amém e amém. Preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Alguém deixou de ser servido, por favor? Palavra do Senhor, meus irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, e a partir do verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ergueu e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos, irmãos. Em continuidade ao texto bíblico, a palavra do Senhor diz que, semelhantemente, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos uns. Vamos louvar o Senhor com esse cântico novamente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Declare que nós somos um corpo em Cristo, uma só família no Senhor. Vamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Graças damos ao Senhor, ó Pai, que momento é esse muito importante na nossa vida, Senhor. Por isso nós te agradecemos como filhos do Senhor, como servos do Senhor, neste momento. A tua igreja celebra que grande, grande é o Senhor em nossas vidas. Por isso continua nos fortalecendo, nos dando a consciência, nos dando a certeza do que o Senhor fez naquela cruz. É algo, ó Pai, que ninguém de nós, ninguém faria um pelo outro, mas o Senhor, sem culpa nenhuma, Jesus, fez por cada um de nós. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por cada irmão que participou. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando no decorrer deste culto. Em nome de Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Você pode assentar por um instante? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor também com a dedicação do nosso dízimo, da nossa oferta, como parte do culto que estamos prestando ao Senhor. Então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo
de número 112. Nós leremos, irmãos, a partir do verso de número 16. Desculpe, é o contrário, né? Salmo 116, a partir do verso de número 12. Salmo de número 116, a partir do verso de número 12, nesse momento de adoração, de exaltação também do nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, a pergunta do salmista é: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Acabamos de trazer à memória, meus irmãos, o fato de que Cristo morreu por nós. De todo o benefício que nós poderíamos receber nesta vida, nada se compara à salvação de nossa alma. Nada se compara ao fato de antes nós sermos condenados e vivendo uma vida distante de Deus, como inimigos de Deus, mas em Cristo sermos reconciliados com o Senhor e temos paz por meio do sangue de Cristo. Então a pergunta do salmista é essa: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não há nada que nós possamos fazer, meus irmãos, que equipare ou que iguale a grandiosidade daquilo que nós recebemos pela graça e pelo amor do Senhor. O que nós podemos fazer é o que o salmista diz aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Me alegrarei pela salvação e invocarei o nome do Senhor. E diz também: cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós também fazemos voto de plena obediência à sua palavra e fidelidade a Ele. Por isso, dízimos e ofertas fazem parte do culto que prestamos ao Senhor e a expressão da nossa fidelidade e da nossa obediência. Nesse momento nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado para esse momento de culto, faça isso com alegria enquanto que vamos cantar o próximo cântico. Você que participa desse culto conosco à distância, acompanhando essa transmissão, caso queira participar também desse momento, serão projetados os nossos dados bancários aí, para que você, de onde você está nos assistindo nesse momento, possa expressar também sua gratidão, sua fidelidade e fazer também a devolução do seu dízimo, a entrega da sua oferta, caso queira. E todos possamos fazer isso com alegria e com liberdade quando cantamos a próxima canção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço
Glória a Deus. Pedir o nosso querido presbítero Pedro para que ore ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Glória ao nosso Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus, todo-poderoso. Santo, santo, santo é o nosso Deus, que é dono de todas as coisas. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. A vida, a paz, a saúde e muito mais a salvação em Cristo Jesus. Mas também agradecemos, ó Deus, pelos bens o qual o Senhor nos confiou, ó Deus. Tem nos abençoado o nosso trabalho, ó Deus, os nossos negócios, ó Deus. E nós, ó Deus, em nome de Jesus, consagramos os nossos dízimos e ofertas no teu altar, Senhor. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, de ofertar ao Senhor, porque tudo é do Senhor, ó Pai. Abençoa a vida dos irmãos que ofertaram, que dizimaram, Deus. Sustenta a vida deles, ó Deus, e abençoa em nome de Jesus. Se porventura algum irmão ainda não entendeu, ó Deus, o ato de adoração através da entrega do dízimo e ofertas, ó Deus, esteja em nome de Jesus, abrindo a mente, abrindo o entendimento, para poder ofertar na tua casa. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos convidar o reverendo David para vir aqui à frente, reverendo. Está conosco o reverendo David. Reverendo David é pastor, missionário, enviado pela nossa Junta de Missões Nacionais, a JMN, para um trabalho de plantação em Ipiaú, na Bahia. O reverendo David está lá juntamente com a sua família, fazendo esse trabalho, anunciando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação. O reverendo David é meu concunhado, casado com a esposa, com a irmã da minha esposa, e é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nessa noite conosco. Estamos recebendo essa família esse final de semana em nossa casa. É uma alegria muito grande poder estar com eles aqui. E nessa noite o reverendo David, então, vai nos trazer a palavra do Senhor. As demais apresentações, comentários, ele fará, então, com liberdade. Eu vou pedir ao nosso querido presbítero Josimar para que ore ao Senhor pela vida do reverendo David, para que Deus fale ao nosso coração. Amado Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas bênçãos derramadas, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa. E agora, Senhor Deus, que iremos ouvir a tua palavra, nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor David, ó Pai. Ó Pai, que ele possa transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Dê a ele, Senhor Deus, palavras fáceis para o nosso entendimento. Dê a ele, Senhor Deus, sabedoria vindo de ti, para que ele possa, Senhor Deus, transmitir a tua palavra aos nossos corações. E que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui abençoados com ela, fortalecidos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém. Que bom estarmos aqui com esta oportunidade, como o reverendo Paulo já disse, só reforçar mesmo, e trazer um abraço da nossa igreja em formação ali na cidade de Ipiaú, Bahia. Fica no sul baiano, essa cidade. E há 3 anos atrás nós fomos enviados ali. Essa igreja nós pegamos esse trabalho com em torno de 40 pessoas. Hoje nós estamos com o nosso hall de membros com 65 pessoas. Já tínhamos uma SAF que havia sido reorganizada há 1 ano antes de nós chegarmos. Hoje também nós temos a UMP ali funcionando, e na medida do nosso possível nós temos funcionado, com os trâmites de igreja mesmo, porque estamos já treinando os irmãos ali também. Uma grande bênção que aconteceu, nós tínhamos um terreno e
no início desse ano, houve uma manifestação de uma pessoa que ama muito a obra do Senhor e disse: pastor, nós queremos investir, eu e a minha família, para nós começarmos a construir esse templo. E nós começamos, irmãos, a construir o templo. Ali vai ser um templo de dois pavimentos. Nós vamos ter salão social, salas, cozinha e banheiro embaixo, 2 banheiros, e o templo, e também banheiros em anexo, dando entrada pelo próprio templo. Já construímos o estrutural, todo o estrutural desse templo, tá? A pavimentação. Agora estamos e vamos aguardar a Junta de Missões Nacionais chegar ali com um projeto que chama Mão na Massa. Eles constroem e levantam o templo, e com todo o acabamento que os irmãos imaginarem, em 30 dias. Então nós estamos felizes nesse sentido, porque eles chegando ali após o carnaval, que é o planejamento, vai dar sequência a toda essa obra, e em abril, se Deus quiser, nós vamos ali ter um templo construído para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai caber em torno de 160, 170 pessoas sentadas, e nós estamos felizes e vibrantes também, ao mesmo tempo, pela obra do Senhor ali, e o Senhor tem honrado os nossos trabalhos. Preciso, obviamente, fazer menção da minha família, minha esposa, não é, que além de ser ministra de louvor e participa como a líder do ministério ali, também foi eleita presidente da SAF, minha filha secretária da OMP e meu filho baterista. Eu louvo a Deus por ter uma família que acompanha na obra e são um braço muito forte no meu ministério. E então eu deixo aqui, né, essa palavra de alegria, de satisfação, e também em nome da nossa igreja lá, eu trago um grande abraço a todos os irmãos, e é um privilégio conhecer mais uma parte do povo de Deus aqui reunido, e é uma alegria muito grande. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, logo no início, a partir do verso 4, essa palavra, Deus tem falado há algum tempo em meu coração, e eu gostaria de que nós meditássemos hoje nesse texto da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ainda orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tuas mãos, ó Pai, e na dependência do teu Santo Espírito, é que eu me coloco também aqui, Senhor, porque como o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
E nada há melhor para um pregador, Deus, que subir no púlpito dependente da ação do Espírito Santo em sua vida. E é dessa ação que eu necessito, porque se assim acontecer, o teu povo será abençoado, a tua igreja será edificada, vidas podem ser salvas, e a bênção do Senhor, Deus, será impetrada de fato, de verdade, será completada nesse culto. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez trazer a tua palavra, trazer uma mensagem dessa palavra ao nosso coração, coração da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? William Shakespeare, que viveu nos anos de 1564 a 1616, coincidentemente aí no período da Reforma, né? E foi um grande dramaturgo na Inglaterra. Ele disse 3 frases interessantes. A primeira delas parece assim, às vezes meio confrontadora, né? Porque às vezes é possível, não é, que algum de nós já tenhamos vivido, né? Ou talvez, quem sabe, vamos vivenciar, embora que isso não seja mais comum na igreja de Cristo, porque somos um corpo, e os irmãos vão perceber essa frase, e sendo o corpo de Cristo, nós, pelo menos teoricamente, estamos salvos, né? E a primeira frase diz assim: não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. A verdade é que ninguém não está nem aí para ninguém, cada um em seu mundinho de egoísmo e hipocrisia. É bom ressaltar, queridos, que Shakespeare também passou por perseguição na área dele, do teatro, tá? Então, talvez ele que conviveu com situações, quem sabe aí, lutando por uma causa e não sendo, às vezes, reconhecido ou não sendo atendido, se deparou. Isso não é algo também novo. Desde que o homem caiu no Éden, que infelizmente a gente vai perceber os egoísmos, nesse mundo, inclusive, que vivemos hoje, em pleno, né, nesse século que vivemos, em que o consumismo é tão aflorado e incentivado, e o próprio individualismo, por consequência, também acaba também sendo aflorado. Nós temos aí uma frase, né, que é ao mesmo tempo aqui antiga, né, do ponto de vista dos séculos aqui, mas que, se a gente for perceber, muitos acabam que vivem isso. Mas olha que interessante a percepção também dele. A segunda frase, ele diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Olha que interessante. Talvez porque ele passou pela experiência, né, de se encontrar, às vezes, sozinho, em solidão, né, e não sendo atendido de repente. E ele tem uma característica muito forte de mostrar as dificuldades e as mazelas também do homem nas suas peças teatrais. Então, olha a percepção, não é, que acaba tocando num ponto muito importante para nós, que é a questão do perdão, não é? Às vezes podemos ser ofendidos, podemos às vezes ser ignorados, podemos ter a sensação de que estamos realmente sozinhos mesmo no meio de uma grande multidão, e nem por isso significa que necessariamente você está vivenciando que ninguém se importa com você, até mesmo porque na igreja uns se importam com os outros, amém? Na igreja isso acontece, e o mais importante de tudo, Deus se importa conosco, amém? Agora, a terceira frase, ele diz: o que importa não é o que você tem na vida,
mas quem você tem na vida. Olha aí que interessante. Numa cultura em que se incentiva muito o ter, às vezes as pessoas passam despercebidas que é mais importante ser e mais importante do que de quem nós temos. De quem nós temos. E quem é que nós temos? Quem é que você e eu temos? Bom, o povo ali de Coríntios, nós sabemos que a igreja de Coríntios, ela foi plantada e o Senhor ordenou que Paulo ficasse ali por 1 ano e 6 meses na segunda viagem missionária. Nós vamos ver que essa carta foi escrita já na terceira viagem missionária de Paulo. E olha que interessante, queridos. Nós vamos perceber o quanto Deus se importa com essa igreja, e isso se reflete nas palavras do apóstolo Paulo, à medida que, quando a gente olha para o todo da carta, e olha que é uma carta muito riquíssima de conhecimento para o nosso coração, se não fora os problemas que tivessem acontecido nessa igreja, nós não teríamos a riqueza de detalhes de tantas doutrinas que o Senhor Jesus nos passou através de Paulo quando escreveu essa carta tão maravilhosa. Mesmo que às vezes a gente que lê a carta fique chocado com algumas situações nesta carta, nós vamos perceber a riqueza da doutrina que o Senhor transmitiu através do apóstolo Paulo. E vemos a importância dessa igreja. E aí o que nos chama a atenção? Irmãos, quando a gente olha todo o conteúdo dessa carta de Paulo, e de quantos problemas ele teve que tratar, por exemplo, as meninices das dissensões, da falta de percepção e discernimento acerca da verdadeira sabedoria. Lembram-se lá no início da carta, as dificuldades, quando eles falavam, uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Cefas, e Paulo teve que corrigir isto, obviamente. Ele não poderia deixar, e o Senhor da igreja não poderia deixar que isso prosperasse dentro da sua própria igreja. Mas ele também teve que tratar impurezas, litígios, sensualidades, questões sobre casamento, comidas sacrificadas a ídolos, dificuldade de entendimento quanto à própria Santa Ceia que nós ministramos, meninices quanto aos dons, dentre outros assuntos. O que nos chama a atenção, afinal, quando lemos o que acabamos de ler aqui nesse texto da palavra, que é surpreendente o tom da introdução desta carta, meus irmãos. Por quê? Porque Paulo, ele manifesta através dessas primeiras palavras, carinho por essa igreja. Ele teria sim que manifestar e colocar palavras de correção para o povo. Isso ia acontecer, e aconteceu na própria carta, mas observa que nessa introdução da carta, ele tem um carinho, porque ele, como mestre plantador dessa igreja, que já estava já com a intenção de ensinar, ele sabia que precisava tratar com dignidade as pessoas, amém? Ele precisava, dignidade. Ou seja, aqui já temos um princípio interessante, não é? Não é porque uma pessoa falhou e às vezes ela vai precisar de disciplina na igreja do Senhor Jesus, que ela tem que ser desmerecida ou ser destratada. Não, ela precisa ser ganhada. E Paulo, com a introdução aqui nesse capítulo, ele está ganhando a igreja, trazendo à memória à igreja o que pode dar a esperança, porque ao invés de causar repulsa na relação, ele tinha o objetivo de causar o quê? De causar proximidade.
sabe? É como um pai amoroso que chega para os seus filhos e, em primeiro lugar, ele não chega de hipótese nenhuma corrigindo a igreja. Não, ele chega trazendo à memória da igreja aquilo que pode dar esperança. E aí, então, queridos, nós vamos perceber que Deus verdadeiramente se importa com o seu povo. Amém? Deus verdadeiramente se importa com o seu povo. E o texto vai nos mostrar como. Como é que Deus, afinal, se importa com o seu povo? Em primeiro lugar, manifestando o seu amor pelo seu povo. Ou trazendo um pouco mais para nós, praticamente, Ele manifesta seu amor por nós. Ele traz isso nessas palavras. Observe conosco aí o verso 4 e o verso 9. Eu convido você a ler comigo, se você interessar. Vamos ler o verso 4 e o verso 9. Diz a palavra de Deus: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito que vos foi. Agora o verso 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e todos que estão aqui nesta noite, a maior manifestação do amor de Deus por nós e pelo seu povo, pelos seus escolhidos, foi sem dúvidas quando Ele manifestou a sua graça salvadora em nossas vidas. Amém? Daí Ele nos faz bem, daí nos faz sempre bem lembrar o quanto isso fez ou faz a diferença nas vidas. Eu me converti aos 19 anos. Olha como Deus me alcançou na flor da idade, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus pregada na televisão, mas obviamente que eu recebia orações constantes da minha avó, que orava e repetia e falava em cada uma das suas orações, presbíteros, o nome de cada filho, de cada neto, sabe? E dos bisnetos, ela repetia e orava e buscava: salva fulano, Senhor, salva o meu netinho David, Senhor, salva a minha netinha Daisy. E aí, uma bela manhã, eu ouvindo a palavra da pregação na televisão, o Espírito Santo veio de encontro ao meu coração, na flor da idade, e aquele apelo também vinha, né? Não, você é muito novo ainda, você tem muito que aproveitar, né? Não, você ainda tem muitos bailes ainda para ir, né? Olha o apelo, né? Por um lado, aquele apelo da carne, por um lado, aquele apelo, né? O próprio inimigo também, né? Às vezes vem com as suas setas incendiárias, tentando cada vez mais fazer-nos continuar num caminho errado. Mas o Espírito Santo ministrava em meu coração, sabe o quê? O amanhã pode ser tarde para você. Daqui meia hora pode ser tarde para você. Você precisa da salvação, é agora, é hoje, não é depois. Sim, meus irmãos, é como Romanos capítulo 8 diz: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maravilha da graça salvadora do Senhor, essa manifestação de amor que Paulo está mostrando aos coríntios, em primeiro lugar, trazendo a lembrança deles o que? Olha, eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus.
e fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Ó, queridos, como é bom ser chamado por Deus. Como é bom ser alcançados pela graça desse Deus. Charles Spurgeon diz em um dos textos que ele escreve, ele diz: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse eleito, eu nunca o teria escolhido. Eu tenho certeza que Ele me elegeu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos escolheu. Ele simplesmente resolveu aplicar sua graça através do seu Filho amado. Quando Ele deu o seu Filho unigênito, olha o amor doador de Deus aí. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a minha pergunta nessa noite, aqui nesse ponto é: você já experimentou esse amor? Se ainda não, ou quem sabe esteja no processo, simplesmente se renda a Deus hoje, amém? Se renda. Eu gosto muito dessa analogia de se render, né? Já viu quando o bandido está correndo e a polícia o encurrala, o que ele faz? Ele se rende, porque ele já chega à conclusão, não tem mais para onde eu correr, para onde eu fugir, e ele se entrega. Irmãos, nós pecadores falhos, quando recebemos a palavra de Deus, né, e Deus ministra de verdade no nosso coração, o que nós fazemos é nos render e dizer: sim, Senhor. E quando você diz sim para Ele, já posso te garantir, Ele já regenerou o seu coração, amém? Porque é isso que acontece primeiro, obviamente, né? Ele vem de encontro a nós, Ele regenera. Mas como é que Deus se importa conosco? Em primeiro lugar, Ele manifesta o quê? O seu amor por nós. Mas em segundo lugar, Ele aperfeiçoa o seu amor em nós. Olha que interessante a dinâmica da palavra de Deus. Vamos ler no verso 5 agora e verso 6 juntos. Verso 5 e verso 6. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, em segundo lugar, como Deus se importa com o seu povo? Como Deus se importou aqui, em primeiro lugar, aos coríntios? Como Deus se importa com o seu povo? Como Deus se importa conosco? Ele manifesta o seu amor por nós, mas agora Ele aperfeiçoa o seu amor por nós. E a Bíblia diz aqui que fomos o quê? Enriquecidos. Olha que interessante, da palavra grega plotizo, que de onde advém a palavra plutocracia, que é extremamente assim, né? É uma palavra extremamente complicada nos dias de hoje, né? Porque ela inclusive é aterrorizada, né? Porque denota hoje o governo de ricos, né? E aí já logo vem aquela questão da opressão, das dificuldades. Mas, querido, a palavra grega aqui, enriquecidos, significa tornar-se rico de riquezas espirituais, estar ricamente suprido
cumprido em Deus. Sim, Ele aperfeiçoa em nós, Ele aperfeiçoa as nossas vidas, o seu grande e imenso amor. E olha que interessante, quando Ele manifesta a sua graça salvadora, e agora Ele passa a aperfeiçoar o seu amor em nós, através da ministração da sua palavra, através do estudo da sua palavra, do conhecimento da sua palavra, do interesse de cada cristão que Ele mesmo move em seus corações, para responder a esse chamado à santificação, à meditação, ao conhecimento. Ele tem um propósito com isso, meus amados. Porque na sua palavra e em todo o conhecimento necessário para crescermos e sermos aperfeiçoados em seu amor, é que Ele fez em nossa vida, e é o que Ele deixa para nós. A herança da sua Escritura, da sua palavra, a importância dessa palavra, nos leva a perguntar: por que pela palavra? Por que aperfeiçoar pela palavra? Porque ela sabe quem somos. Ah, mas como assim, pastor? Ela sabe, a palavra é viva, ela é Cristo, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sim, a sua palavra, meus irmãos, ela sabe quem somos de verdade, sabe? Nós podemos até esconder, às vezes, né, de um parente, alguma situação. Podemos esconder do pastor também, né? O pastor até mencionou de manhã aqui a questão dos hipócritas, né? Que longe de nós que isso tenha no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Longe de nós, hipócritas, não é? Olha como Jesus tratou com aqueles fariseus, escribas, não é? Chamou-os até de sepulcro caiados, mas se você ler direitinho o Evangelho de João, você vai perceber quantas vezes Jesus tentou com os judeus. O Evangelho de João traz uma ênfase muito forte nessa questão. E depois, no Evangelho de Mateus e até em Lucas, a gente vai ver, quando Jesus entra em Jerusalém, Ele transmite aquelas palavras: quantas vezes Jerusalém? E a Bíblia diz que Ele chorou, e diz: quantas vezes Jerusalém quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Essa palavra conhece a nossa vida, como nós somos de verdade, mas ela não só conhece, meus irmãos. Essa palavra ela é poderosa para nos limpar. Essa palavra ela é poderosa para nos transformar. Trata os nossos pecados, mas também trata as nossas feridas, as nossas dores, as dores mais profundas da nossa alma, apara as arestas, nos transforma em um novo homem, em Cristo Jesus. Porque é necessário que Ele aperfeiçoe o seu amor em nós. E a Bíblia continua aqui no verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós. É uma outra palavra grega aqui, bebaio, confirmado, comprovado, estabelecido, confirmado, assegurado. Ele assegura o quê? Que o testemunho de Cristo Jesus esteja em nossa vida. Sabe por quê? Porque através da sua palavra, através do seu amor manifesto, do aperfeiçoamento desse amor manifesto, através do conhecimento da Escritura, Ele vai, irmãos, fazer aquilo que é necessário para mudar o nosso caráter, a imagem e semelhança de nosso Cristo, amém? Ele restaura a imagem e semelhança de Deus ofuscada na queda, ofuscada e manchada pelo pecado. É isso que Deus quer e é isso que Deus faz. Existe uma dinâmica em toda a Escritura. Essa dinâmica ela pode ser aqui resumida nesse sentido também. E principalmente quando a gente trata com a igreja de Cristo,
essa dinâmica do amor de Deus ser manifesto a nós, e do amor de Deus agora ser aperfeiçoado em nós, porque tudo que precisamos, Ele já deixou, Ele já nos deu a palavra do seu conhecimento. Quando a gente lê sobre conhecimento, a gente descobre que é todo conhecimento possível de Deus, ou seja, está aqui na Escritura, amém? Está aqui, né? O que Deus revelou é para nós, está aqui, é suficiente para eu e você sermos salvos, para eu e você sermos transformados, sermos alegrados, sabe? Sermos impactados, sermos fortalecidos, sermos levantados no nome do Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, a dinâmica continua. Como Ele se importa com a sua igreja? Como Ele se importa com o seu povo? Ele se importa com o seu povo e com a sua igreja quando Ele também exala o seu amor através de nós. E aqui nós precisamos ter a consciência, não é? Vamos ler o verso 7 e o verso 8 juntos? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a maravilha da dinâmica da palavra de Deus operando, né? E aí eu até me lembrei agora, operando Deus, quem impedirá? Ele é Senhor, Ele é Rei, nós vimos isso aqui, não é? Os juízes são convidados a beijar o filho, e sabe, eu me contive ali aquela hora, pastor, porque o senhor estava no final, e estava lá aquele cronograma lá, o cronógrafo, não sei, esqueci agora, né? Estava na contagem regressiva, o pastor já um pouco apressado para terminar, eu me contive, mas, irmãos, se você olhar no Salmo 2, que foi estudado hoje pela manhã, o que você vai ver no final dele, sabe o que é? A manifestação da misericórdia e da longanimidade de Deus. Porque os reis e os juízes se levantaram contra o ungido, eles blasfemam contra o ungido, eles fizeram tudo que não era para fazer contra o ungido. Agora, olha que interessante, no final do capítulo do Salmo 2, ele diz assim: atendei agora, pois, reis e juízes da terra, deixai-vos advertir. Olha o cuidado do Senhor Jesus. E aí o pastor falou até que se Deus fosse como nós, ia acabar mesmo todo mundo, né? Põe fogo ali. Lembra os discípulos? Olha, até me lembrei dos discípulos, né? Os discípulos um dia ficaram lá com raiva dos fariseus, dos escribas, confrontando Jesus, né? Aliás, agora me falha a memória, talvez foi numa cidade, aliás, foi uma cidade que não aceitou, que não quis aceitar o testemunho de Cristo. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, quer que a gente roga do céu, que um fogo do céu desce e consome esse povo? E Jesus olha para eles e fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Quando a gente lembra disso, a gente lembra também de Jonas, é ou não é? Jonas foi enviado a Nínive, eram os principais inimigos do povo da Síria, eram os principais inimigos do povo de Israel, e Jonas foi enviado ali para pregar arrependimento. Jonas não queria, entrou no barco, foi lá para o porão dormir, mas não adianta, o Senhor arrancou ele de lá de dentro. E ele teve que confessar: o problema sou eu, me joga no mar, porque já não havia mais jeito, jogaram sorte, e a sorte caiu sobre ele. E ele falou: é o Deus do céu que eu sirvo, ele está irado comigo, porque eu não fui pregar o evangelho, porque eu não fui pregar a palavra para quem Deus queria que eu pregasse. E Jonas é lançado, e ele aí talvez pensou aquela hora: agora já era, eu vou morrer, na revolta desse mar não vai ter chance para mim aqui. E o grande peixe engole Jonas.
e depois vomita ele lá em Nínive. Eita, esse Deus é tremendo, né, irmãos? Quando Ele quer a obra dele sendo feita, Ele faz, não faz? Esse Deus é tremendo demais. Como é que a gente vai contestar esse Deus, né? Como é que a gente vai... Não pode, não dá. É o que o nosso pastor falou de manhã. Nós precisamos servir a Ele com temor e tremor, mas com alegria. Porque se até os juízes e os reis desobedientes, Ele falou, alegrai-vos. Lá no Salmo 2 está assim, não dá, Paulo? Alegrai-vos. Né? Beijai o Filho. Olha a longanimidade de Deus para com as nossas vidas. Agora, voltando aqui ao texto, né, para a gente caminhar para o final, irmãos, o seu grande objetivo não foi só nos salvar, e não foi só nos aperfeiçoar, mas também nos capacitar e nos usar dentro e fora da sua igreja. Amém? Dentro e fora das quatro paredes. Há duas grandes importâncias, né? Aqui, na hora que eu estava meditando, eu acabei escrevendo isso aqui, que há duas grandes importâncias no reino, né? A edificação de sua igreja e a salvação dos eleitos, porque sem eleito não há igreja, não é? É verdade. E sem a ação da igreja, cadê os eleitos? Como é que eles vão? Como enviarão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados? E o Senhor Jesus, ele tinha tudo preparado. Ele tinha tudo preparado em relação à sua igreja. O apóstolo diz aqui, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você acha que Deus te deu dom? É para você servir, amém? Não tem outra explicação. É para você servir para edificar a igreja dele. Mas é para você também servir a Deus, pregando o evangelho, trazendo novas vidas. A própria palavra igreja, que no grego é eclésia, é a assembleia dos chamados para fora. Ela é salva, cultua e adora o nosso Senhor, e é aperfeiçoada, é capacitada, mas também ela é enviada ao campo para pregar e trazer novos convertidos, amém? Essa é a missão de Deus. Olha que interessante a missão de Deus, não é? Ele envia, olha, o Pai envia, o Pai e o Espírito envia Cristo, né? O Pai envia Cristo, o Pai e Cristo envia o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envia quem? A igreja. Tá a igreja. Então, queridos, Deus se importa com o seu povo, amém? Deus se importa conosco. E como Ele se importa conosco? Manifestando seu amor por nós. Sua graça nos alcançou. Seu amor, sabe, foi tremendo. Ele aperfeiçoa o seu amor em nós através do conhecimento. E aí eu quero chamar essa atenção. Conhecimento não vai cair do céu na sua cabeça. Não adianta você deitar na rede e ficar lá esperando. O conhecimento agora, Senhor, né? Não vai passar por osmose, né, de Deus para sua vida. Não, vai passar, sabe como? Você e eu assim, ó, nos aprofundando na Escritura, na palavra, observando. Escola dominical, como é importante você vir na escola dominical. Eu falo com os irmãos lá da nossa igreja. Não, escola dominical, culto de oração, culto de estudo bíblico e culto da noite tem o mesmo peso espiritual para Deus, o mesmo. Você já viu que a gente gosta, né? Eu sei que a gente guarda assim as devidas ressalvas da dificuldade de algumas pessoas. Lá, inclusive, temos pessoas que trabalham por escala e às vezes tem dificuldade de ir até no culto no domingo. Mas os cultos de domingo são os mais cheios mesmo, né? Os cultos de oração têm mais dificuldade.
Escola de estudo também, às vezes, tem mais dificuldade. Escola dominical, às vezes, temos também dificuldade. Mas, irmãos, conhecimento, ele vem através da leitura e do estudo. E a partir disso, o Senhor vai exalar o seu amor através de nós. Sabe por quê? Porque somos para com Deus como o bom perfume de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei se talvez entrou alguém aqui que ainda esteja conhecendo esse Senhor Jesus. Um dia eu fui alcançado pela sua graça. E talvez se você, alguém que nos visita e que está tendo os primeiros contatos ainda mais profundos com a palavra, através aqui dessa igreja, eu convido você a orar aí onde você está, sabe? Se render a esse Jesus, falar: Senhor Jesus, é a minha vida que está aqui, eu quero viver a verdade, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua santa e rica palavra, que nos conforta, que nos consola, que nos ilumina, que nos abençoa. Obrigado pelo Teu grande e rico amor, Senhor, qual o Senhor manifestou nas nossas vidas, qual o Senhor tem aperfeiçoado nas nossas vidas, e o qual o Senhor tem exalado através das nossas vidas. Continua abençoando, Deus, a vida da Tua igreja e abençoando a todos que nos visitam. Traz iluminação, Senhor. Ilumina o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade e passar novamente a palavra. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Deus se importa conosco. Louvamos a Deus pela vida do reverendo David, pelo ministério. Deus continue usando o seu servo e falando ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós já estamos finalizando este culto, mas antes de encerrarmos, hoje é o dia do homem presbiteriano. Tivemos um café da manhã maravilhoso, oferecido pela nossa SAF e a nossa UMP. Que delícia foi o nosso café da manhã. Quem esteve aqui pôde se deliciar com um café muito gostoso, com muitas delícias à mesa e com muita comunhão também. Mas ainda não acabou. A nossa UPH quer fazer também uma homenagem aos homens e fará rapidamente antes que o nosso culto encerre. Você deve estar perguntando, mas por que os homens da UPH fazer homenagem para os homens da UPH? Estranho, né? Mas não é isso que nós queremos, meus irmãos. O nosso objetivo é outro. Antes de passar assim, aliás, já fazendo a homenagem, eu gostaria de ler para você o que o nosso hinário presbiteriano fala a respeito do homem presbiteriano. E está no hino de número 326, eu vou ler só a primeira estrofe. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus, o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu, lá na cruz onde bondoso padeceu, para a glória nos legar. Sim, lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões, santos filhos de Deus. Eu gostaria de convidar, exceto os homens da UPH, que se coloquem de pé, por favor. Exceto, Raimundo, os homens da UPH. Por favor, Diácono, traz para mim só um aqui, por favor, desse. Irmãos, o nosso objetivo é o seguinte, é convidar você a participar conosco da nossa UPH. Esse é o nosso maior objetivo, por isso que nós não abrimos mão de fazer essa homenagem para vocês. Vocês que são jovens casados e vocês que
estão aí na nossa igreja, que já tem mais de 35 anos, é um convite que nós fazemos para vocês. Participem conosco da nossa UPH. E está aqui a homenagem, homem presbiteriano, venha fazer parte da UPH. Homens trabalhando na obra do Senhor. Os nossos irmãos irão entregar a vocês uma lembrancinha e que vocês possam refletir um pouco a respeito disso. Eu gostaria de pedir também ao presbítero presbítero Pedro, que ore por nós, por favor, agradecendo ao Senhor pela vida de cada homem presbiteriano. Grande Deus, poderoso Pai, nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor ouvida nesta noite, Senhor, onde o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus, e aprendemos grandes lições para as nossas vidas, Senhor. Agora também agradecemos, ó Deus, pela vida dos homens presbiterianos, ó Deus, em especial esses que estão recebendo esse presente nesse momento, Senhor. Esteja despertando cada vez mais para a Tua obra, ó Deus, abençoando em nome de Jesus. E que eles, ó Deus, possam sentir o desejo de trabalhar conosco como sociedade na Igreja do Senhor, a nossa UPH, os homens da igreja. Sustenta a vida de cada irmão, as suas famílias, ó Deus, enfim, a vida de toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Então, esse é um convite nosso para você que ainda não faz parte, fazer parte. Aí você fica perguntando assim, o PH, o que é isso, né? Nunca ouvi falar desse negócio, o PH, o que significa esse negócio de PH? União Presbiteriana de Homens. Os homens presbiterianos unidos para servirem ao Senhor, para cumprirem o seu chamado e para fazerem a diferença. Então, venha se juntar conosco, tá bom? Meus irmãos, nós estamos então encerrando esse momento de culto. Nós queremos agradecer, se porventura alguém que nos visita pela primeira vez, nossa irmã Lia, temos visitante hoje pela primeira vez? Não? Na verdade, quando a irmã Lia não chega aqui é porque não tem ninguém pela primeira vez, né? Ela sempre chega aqui. Então, meus irmãos, você que porventura já nos visita pela segunda vez, pela terceira vez, você que tem frequentado a nossa igreja, nós convidamos você a continuar conosco. Em breve nós abriremos a classe Nova Vida, olha, a classe Vida Nova, para a preparação daqueles que serão recebidos como membros de nossa igreja. Então, em breve você receberá as instruções também a respeito desta classe, tá bom? Rapidamente, alguns avisos, muito rápido, para que a gente possa ir para casa. Nós queremos agradecer à igreja pela mobilização feita para prestar socorro a uma família ligada ao membro de nossa igreja, que com as chuvas aí dessa última semana, tiveram a perda, né, dos seus móveis, praticamente tudo que tinham foi perdido. Então nós tivemos uma mobilização aí essa semana, nossa irmã Marina, juntamente com o Guilherme, depois a Thaís também, a Camila, né, o Júnior e o presbítero Josimar se mobilizaram aí, mobilizaram a igreja, e nós conseguimos então levantar o recurso, levantar, né, algumas doações, de maneira que essa família foi completamente atendida na sua necessidade. Conseguimos fazer a doação de 3 camas de solteiro com colchão, conseguimos fazer a doação de uma cama de casal com colchão, também cesta básica, roupas, alimentos, né? Então, assim, louvado seja Deus pela atividade da igreja, pela participação dos irmãos. E Marina pede para comunicar, então, que estão suspensas as doações, porque a bênção foi tanta que já não precisa mais, não tem nem onde colocar. Então, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus e parabéns à igreja pelo amor, pela misericórdia e pela participação. Meus irmãos, a partir do próximo domingo, nós iniciaremos no culto da noite o culto infantil. A partir do próximo domingo, nós teremos atividade também para as nossas crianças no culto à noite. Atualmente nós não temos tido, mas a partir de domingo, nossas crianças até 8 anos terão então um espaço reservado também para que elas possam aprender a palavra de acordo com a sua faixa etária, serem edificadas também e instruídas. O culto infantil vai ser o seguinte: as crianças participarão de toda a primeira parte do culto, ficando conosco até o momento da ministração da palavra. Nesse momento nós chamaremos
todas as nossas crianças aqui à frente, oraremos com elas então, e elas serão dirigidas para o nosso departamento infantil, as crianças de 0 a 8 anos. Então você, pai e mãe que tem aí seu filhinho, seu bebezinho, sua criança até 8 anos, próximo domingo teremos atividade voltada especificamente para as nossas crianças. O departamento infantil está se mobilizando para que seja um culto, né, especial e um momento muito abençoador para as nossas crianças. A partir do próximo domingo também, nós retomaremos com a nossa escola bíblica dominical, com a divisão das classes. Então, a partir do domingo, nós estaremos então iniciando o novo módulo da escola dominical, com as revistas, né, a revista A Classe dos Adultos, né, a Novidade de Vida, e também a revista Na Classe dos Jovens, onde nós veremos alguns desafios da vida no contexto do nosso dia a dia, temas atuais sendo tratados para os jovens. Se você não faz parte da nossa escola bíblica dominical, quero encorajar você a vir e a estar conosco. Você que acompanha também essa transmissão, é nosso convidado no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para participar da nossa escola bíblica. Aliás, não só no próximo domingo, mas nós temos culto de oração todas as terças-feiras, às 19h30, e culto de estudo bíblico às quintas-feiras, às 19h30. Todos são muito bem-vindos, e você também que nos acompanha a estar conosco. Graças a Deus temos tido uma boa participação nos nossos cultos semanais, então só falta você para completar ainda mais o nosso time. Então venha estar conosco na próxima terça-feira, tá bom? Assim dito, quero convidar então você a colocar-se em pé, nós vamos orar, vamos nos despedir, encerrar este culto. Eu quero só aproveitar a presença dessa família missionária aqui conosco, e antes de encerrar o culto, quero convidar aqui à frente a nossa irmã Cláudia, o Gabriel, a Ingrid, familiares do reverendo David, e nós vamos orar então por essa família. Nossos irmãos irão retornar para a Bahia amanhã, né, numa viagem longa, que durará aí uns 2 dias, né, Rev? Mais ou menos, uns 2 dias. Então orar, pode subir aqui, Cláudia, vem cá com as crianças, orar para que a viagem deles corra bem, que tudo dê certo, que eles possam retomar o seu trabalho e voltar às suas atividades para a glória do nome do Senhor. Então, convidar você para orar conosco, para estender as mãos. Terminando o culto, nós estaremos ali atrás para cumprimentar os irmãos. Então, que Deus abençoe. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá e vamos orar por essa família. Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Louvamos a ti, ó Deus, porque tu és o Deus que nos chama, que nos comissiona. E o Senhor tem os seus eleitos nos 4 cantos desta terra. E de maneira maravilhosa, o Senhor faz com que a tua palavra seja anunciada, pregada, e aqueles pelos quais Cristo morreu se rendem ao senhorio de Cristo, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor se importa com aqueles pelos quais Cristo morreu. E eu quero te agradecer por esta família, pelo teu servo, o reverendo David, pela nossa irmã Cláudia, pela Ingrid, pelo Gabriel, por essa família, Deus, que tem de maneira corajosa, Senhor, dedicada, servido ao Senhor nesta obra missionária. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, suprindo as necessidades, dando a tua graça, a sabedoria, e que eles continuem sendo instrumentos na tua mão para a glória do teu santo nome. Rogamos pela viagem que eles farão até a Bahia, sua cidade, que o Senhor possa conduzi-los na graça e na paz do Senhor, assim como o Senhor os conduziu até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deles, te agradecemos também por esse momento de culto, por tudo que tivemos aqui nesta noite, pela tua palavra, pelas orações, ó Deus, por tudo que pudemos fazer e tudo que recebemos do Senhor. Agora que vamos sair, que vamos voltar para a nossa casa, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz na tua graça, que o Senhor nos conceda, Deus, uma semana abençoada e abençoadora. A nós que estamos aqui no templo, nossos amados irmãos que acompanham à distância, que a tua graça nos alcance a todos e que a tua presença faça diferença em nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmãos amados, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o restante do povo de Deus, desde agora e para todos sempre.